última sexta-feira, o governador Rodrigo Hollenberg assinou um decreto que pune atos que discriminam por gênero. O projeto esperou 17 anos para ser regulamentado e não durou 48 horas em vigor. Foi derrubado numa sessão extraordinária da Câmara Legislativa. O assunto virou polêmica e, para tentar compreender melhor a questão, convidamos deputados distritais que, pelo menos nesse assunto, atuam com pensamentos distintos. Ricardo Vale, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e Rodrigo Delmasso, integrante da bancada evangélica e um dos articuladores do movimento que resultou na derrubada do decreto governista. Boa tarde, deputados. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Deputado Rodrigo Delmasso, o que foi determinante para que o senhor articulasse a derrubada do decreto governista, uma convicção religiosa ou uma divergência política? Não, na realidade foi uma análise mais técnica, né? Não só convicção religiosa. Nós identificamos 3 principais pontos no decreto. Primeiro, ele é inconstitucional, tanto como nosso entendimento que a lei também é inconstitucional, porque ela trata de uma tipificação de crime. E isso, pelo artigo 22 da Constituição, é atribuição exclusiva da União. O segundo ponto é que ele pode dar uma interpretação de criminalizar a opinião, certo? A partir do momento em que ele diz que um ato de constrangimento, não o constrangimento ilegal, mas qualquer tipo de constrangimento, pode ser considerado, pode ser punido com base no que estabelece na lei. E o terceiro ponto, nós entendemos que o decreto e a lei fere o quesito da liberdade religiosa que é previsto no artigo 5º da Constituição. Então, o que formou a nossa convicção para mobilizarmos na sustação dos efeitos do decreto, e aí, obviamente, posteriores, fazer a discussão relacionada à legislação, foram esses 3 pontos basilares. Tá certo, deputado Ricardo, eu queria saber se o senhor concorda com a sua opinião e saber também que o senhor liderou uma reação, e essa reação que resultou num pedido para que a Justiça anulasse a derrubada do decreto governista, né? O senhor não acha que também judicializar essa questão toda não contribui, de repente, para enfraquecer ainda mais a imagem do Legislativo? Sem sombra de dúvidas, enfraquece. E enfraquece até em função do momento em que a gente vive. A sociedade está muito intolerante, a sociedade não respeita os direitos humanos. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu tenho acompanhado como a comunidade LGBT, as mulheres, os negros, enfim, estão sendo desrespeitados. Essa comunidade LGBT, inclusive, esse pessoal vem sendo vítima, não só de preconceito, mas de muita violência, inclusive morte. Então, leis como essa, decreto como esse, intimida, né? Ou pelo menos ajuda a impedir que as pessoas pensem assim um pouco em descriminalizar essas pessoas e criminalizar essas pessoas. Então, acho que a Câmara errou e eu espero que a gente corrija esse erro. Certo. Agora, deputado, até aqui o senhor é líder, né, do governo na Câmara. Justo. Ontem, durante uma visita à obra lá do Bananal, o governador Rodrigo Hollenberg anunciou que vai entregar a liderança a outro deputado. Vamos ouvir? Governador, está confirmada a troca da liderança na Câmara? Sim, a partir do dia 1º de julho, o líder do governo na Câmara será o deputado Garcel Maia. Deputado, o senhor acha que traiu a confiança do governador ou se sente traído? Nenhum dos dois. Na realidade, eu agi com base nos princípios e valores que defendi na minha campanha, que defendi durante a eleição. E não traí a confiança do governador e também não acredito e não me sinto traído pelo governador, porque o governador está defendendo aquilo que ele acredita, aquilo que ele confia. Então, eu sabia o que ele o que ele defendia e ele também, da mesma forma, sabia naquilo que eu acredito. Então, assim, não vou fazer essa disputa pela liderança do governo uma vitória de pirro. Então, o governador entende que, neste momento, eu não devo mais ser líder, óbvio, não tem problema, continuo na base de sustentação do seu governo, porque eu acredito no governador Rodrigo Hollenberg, acredito que ele está fazendo uma boa gestão, acredito que ele tem sido governador responsável e tem agido com base na verdade e na seriedade à frente do governo de Brasília. Então, não me sinto traído e também não sou traidor do seu governo. Certo. Deputado, o senhor acha que essa medida deve ser derrubada na Justiça? O senhor acredita que vai ter isso? Eu espero que sim. Eu espero. A Câmara também pode conseguir derrubar através de um PDL. Tem alguns deputados, inclusive eu, que a gente acha que pode, assim que for promulgada a lei, assim que for publicada a lei no âmbito da Câmara, a gente entrar com esse PDL. E, enfim, os próprios partidos políticos, o próprio governo, espero que derrube, porque, como eu falei, é muito ruim, né? A Câmara
aprovam a lei, o governo regulamenta e a própria Câmara vai lá depois e anula essa lei. Então, e uma lei importante para, como eu falei, né, para ajudar a diminuir essa intolerância. É uma lei que vai, inclusive, de encontro na questão dos direitos humanos. Então, eu espero que a gente consiga, na justiça, reverter isso. Certo. Uma pergunta para os dois. Agora, na pauta, temos assuntos polêmicos que virão ainda, né? Por exemplo, a questão da definição de família, a escola sem partido, a questão do aborto e essa própria lei. O horizonte aponta para um tempo mais avançado ou mais conservador, deputado? Olha, eu acredito que o horizonte aponta para o debate democrático. E eu acredito que o que aconteceu na Câmara fortalece a democracia, fortalece o debate e a expressão das opiniões. Eu tenho uma opinião neste quesito divergente do deputado Ricardo Vale e de outros deputados dentro da Câmara Legislativa. Mas essa é a democracia. E o parlamento se fortalece com isso, na minha avaliação, a partir do momento em que ele abre espaço para o debate das divergências. E, obviamente, a vitória ou não de algumas posições vai depender, obviamente, da formação do juízo dos parlamentares. Então, eu acredito que esses temas, eles, na minha visão, fortalecem o parlamento, porque você coloca as opiniões divergentes, traz a sociedade para debater e, acima de tudo, vai, obviamente, sair vencedor quem conseguir convencer e formar o juízo dos parlamentares com base nas suas argumentações. Deputado Ricardo. Eu tenho uma avaliação completamente diferente. Eu acho que trazer esses temas, que são temas dentro de fórum da igreja ou de fórum íntimo, né? Com relação à família, enfim, uma série de questões, enfraquece a democracia. Trazer isso para dentro do parlamento, trazer isso para dentro do executivo, enfraquece a democracia. São questões religiosas, o Estado é laico, né? A gente precisa saber separar isso, porque, como eu falei, nesses países que a religião tenta sobressair sobre os direitos das pessoas, enfim, isso acaba criando um conflito muito grande, haja visto o que acontece em alguns países do Oriente Médio, enfim. Então, eu acho que isso enfraquece a democracia, ao contrário. Esses debates que são religiosos têm que ficar dentro da igreja. E cada igreja tem sua concepção, sua questão. Isso é ruim para a gente construir um Estado democrático de direito quando você traz esse sistema para dentro do parlamento. Tá certo. Agradeço muito a participação dos dois aqui no estúdio do Repórter DF. Muito obrigado, deputado. Obrigado pela oportunidade.